Lia era pequena, magra e leve como folha de goiabeira. Tinha os cabelos escuros, sempre presos de lado com um elástico azul desbotado, e olhos que pareciam estar sempre atentos a algo que os adultos não conseguiam ver. Nunca dizia uma palavra. Desde que nascera, não chorou no berço, nem falou mamãe, nem água, nem não. O médico disse que não havia nada errado. Os exames vinham limpos, mas, ainda assim, o silêncio era tudo o que ela conhecia. Morava com a avó, Dona Yolanda, numa casinha simples de tijolo cru, com vista para o mar. A mãe havia partido cedo, muito cedo, vítima de complicações no parto. E o pai, bem, o pai era só uma lembrança contada em sussurros. A menina crescera entre bordados, cheiro de café no coador e o som constante das ondas quebrando nas pedras. Não falava, mas aprendia tudo. Olhava com atenção, imitava gestos, fazia anotações com desenhos rabiscados em folhas que encontrava no lixo da escola. E mais que tudo, ouvia. Não com os ouvidos com algo dentro dela, mais fundo. Todas as manhãs, Lia se sentava na escadinha de cimento em frente à casa com um pedaço de pão com manteiga nas mãos. Não comia, ficava olhando o mar. Às vezes, o pão atraía passarinhos e ela sorria. Outras vezes, o pão endurecia e ela o deixava na areia, como se fosse um presente para alguém invisível. As crianças da vila brincavam entre si, corriam, gritavam, empinavam pipas. Lia não participava, mas nunca parecia triste, apenas distante, como se esperasse alguma coisa ou alguém. Ela usava sempre o mesmo vestido azul claro. Era simples, de algodão leve, com 2 bolsos na frente e um pequeno bordado no peito feito pela avó, com linhas que já estavam gastas. Dona Yolanda costurava novos vestidos de vez em quando, mas Lia sempre escolhia o azul. Quando ele rasgava, ela chorava em silêncio. Quando o tecido afinava, pedia com gestos para que não jogassem fora. A avó não insistia. Sentia que aquele vestido guardava algo, talvez lembrança, talvez promessa. Os vizinhos falavam com pena. Tão bonitinha e muda. Será que entende o que a gente diz? Dá até medo, fica só olhando para o mar. Mas Lia não ligava. Tampouco respondia. Seus olhos seguiam ondas, gaivotas, conchas. Em especial, o pequeno altar de Iemanjá que ficava num canto da praia, entre 2 pedras arredondadas. Era simples, uma imagem da Mãe do Mar rodeada de cacos de vidro colorido, velas gastas e flores secas. Lia sempre parava diante dele. Ficava ali, parada, como se falasse com os olhos. Em certas tardes, ela passava mais de 1 hora sentada ali, em silêncio. De longe, parecia uma oferenda viva pequena, frágil, mas inteira. Dona Yolanda dizia que Lia nascera no dia 2 de fevereiro, o dia das oferendas a Iemanjá. Ela mesma, naquele dia, havia deixado uma flor branca no mar, pedindo proteção para o parto difícil da filha. O bebê nasceu no fim da tarde, sem choro. E a mãe, horas depois, se foi. A parteira supersticiosa dissera baixinho: essa menina foi levada por um lado e deixada pelo outro. Vai viver entre o silêncio da terra e o chamado do mar. Anos se passaram e Lia continuava muda, mas seu silêncio nunca foi vazio. Ele tinha forma, peso e música própria. Às vezes parecia prece, outras vezes escudo, mas quem convivia com ela sabia. Lia não era ausente. Estava mais presente do que muitos, apenas não usava palavras. A avó a amava com ternura e paciência. Conversava com ela como se recebesse respostas. Cozinhava o que ela gostava, mesmo que Lia nunca pedisse. Beijava sua testa antes de dormir, mesmo que Lia não pedisse também. E embora no fundo carregasse a dor de nunca ter escutado a voz da neta, também carregava algo mais forte. Uma certeza silenciosa de que, um dia, essa voz viria. Só não imaginava quando, nem como.
Dona Yolanda conhecia o silêncio como poucos. Tinha sido costureira, parteira, mulher de pescador. Criara 3 filhos, sepultara 2, perdera o marido para o mar e a filha para o parto. E agora, aos 74 anos, carregava no colo o que lhe restava da vida. A neta Lia, uma menina de olhos atentos e voz adormecida. No início, procuraram ajuda. Médicos, benzedeiras, terapeutas. Um dizia que era trauma, outro dizia que era apenas uma fase. Mas os anos passavam e Lia não falava. Não emitia sequer sons, apenas gestos leves, precisos, como quem sabe o que quer dizer. Mas decidiu que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. E Yolanda nunca forçou. Aprendeu a decifrar os olhares, os sorrisos de canto, os silêncios longos que vinham antes das lágrimas. Lia era clara mesmo sem voz. Quando gostava de algo, apertava levemente o braço da avó. Quando não gostava, franzia a testa e virava o rosto com delicadeza. E quando queria dizer obrigada, fazia um gesto curioso. Tocava o próprio coração com os dedos. Depois o peito da avó. Depois olhava para o céu. Ela fala, dizia Yolanda, só não do jeito que a gente aprendeu a escutar. A casa onde moravam era pequena, com 3 cômodos e um quintal estreito, onde cresciam manjericão, alecrim e uma roseira que teimava em florescer mesmo na seca. Dentro, tudo era simples. Móveis gastos, santos na parede. E no centro da sala, uma fotografia antiga da filha de Yolanda, com um sorriso cansado e os cabelos molhados após o parto. Era a única imagem que Lia tinha da mãe. Yolanda falava com a foto todos os dias, como quem escreve cartas invisíveis. Contava sobre a escola, sobre os peixes na feira, sobre os dias bons e os ruins. Mas, sobretudo, contava sobre Lia, sobre o quanto a menina crescia, olhava, sentia. Nunca reclamava da ausência, apenas pedia, em voz baixa: cuida dela por onde estiver e me dá força para escutar o que ela ainda não consegue dizer. Apesar do silêncio, Lia tinha rotinas muito próprias. Gostava de sentar-se perto da janela nas manhãs de vento. Gostava de desenhar conchas, barcos e mulheres com véus azuis, mesmo sem nunca tê-las visto pessoalmente. E, principalmente, gostava de ir até a praia ao entardecer, quando a maré subia devagar e cobria as pegadas das crianças. Ela sempre parava no mesmo ponto, entre 2 pedras, onde havia um pequeno altar feito pelos pescadores mais antigos. Era dedicado a Iemanjá, uma imagem simples, de louça rachada com vestido branco e azul, cabelos compridos e mãos abertas. Ao redor, colares de contas, flores murchas, pedaços de espelho e velas derretidas. Lia sentava-se diante dele como quem espera uma resposta. Certa vez, um senhor idoso, daqueles que vivem mais no cais do que em casa, observou a menina e disse: essa menina fala com a rainha do mar. A avó ouviu e ficou calada. No fundo, sabia que havia algo diferente ali. Na vila, alguns cochichavam que Lia era esquisita, outros diziam que ela ouvia coisas do mar. Mas ninguém a maltratava. Havia uma certa reverência em torno dela, como se todos, mesmo sem entender, sentissem que havia um mistério em silêncio naquela menina de vestido azul. E Yolanda lembrava bem. No dia em que Lia nasceu, o céu estava escuro desde o amanhecer. Chovia leve e o mar parecia inquieto. Ela estava sozinha no parto. A filha gritava de dor. E quando a criança saiu, não chorou. Apenas olhou para a avó com os olhos abertos fundos, silenciosos, quase antigos. A filha, logo depois, perdeu os sentidos e não voltou. A parteira chegou tarde demais. Mas ao ver o bebê nos braços de Yolanda, disse baixinho: essa foi tocada. Nasceu entre 2 marés. O que ela não disser com a boca, o mar vai dizer um dia. Yolanda nunca esqueceu aquela frase.
E por isso, mesmo com o coração apertado, mesmo com as noites sem sono e o medo de não saber o que Lia sentia, ela não forçava, apenas acompanhava, acreditava e pedia, todo dia, com as mãos postas diante da vela acesa. Fala com ela, minha mãe do mar. Fala com ela quando ninguém mais puder. E em noites de vento mais quente, Yolanda jurava. Ouvia Lia cantar dormindo, não com voz, com respiração, com alma, como quem conversa com o que só o mar pode entender. O dia 2 de fevereiro nasceu com céu branco e brisa morna. A vila inteira se mexia mais cedo que o habitual, era feriado. Mas ninguém descansava. Os pescadores ajeitavam os barcos com flores. As mulheres preparavam os balaios com fitas, espelhos, perfumes, velas, sabonetes, tudo em tons de azul e branco. Era o dia de Iemanjá. E como todo ano, a praia ganhava rosto de festa e alma de fé. Lia acordou com o som do rádio ligado na casa do vizinho e o cheiro de alfazema no ar. Sentou-se na beira da cama, olhou para o chão e depois para o cabide ao lado da janela. Havia ali 3 vestidos. Um branco com detalhes em renda, feito especialmente para o dia da oferenda. Outro de linho claro, simples e novo. E entre eles, o velho vestido azul claro puído, com os bolsos desfiando, mas ainda inteiro. O mesmo de sempre. A avó entrou no quarto com um sorriso nos lábios e um par de sandálias na mão. Hoje é dia bonito, minha flor. Vamos de branco para saudar a mãe? Lia olhou para os vestidos. Tocou o branco com os dedos, mas não o pegou. Depois, passou a mão pelo linho. E, por fim, agarrou com firmeza o vestido azul. Abraçou-o contra o peito e balançou a cabeça devagar, como quem diz: é com ele que eu vou. Yolanda hesitou por um instante. Queria insistir, mas conhecia aquele gesto. E conhecia a neta. Tá bem. Vai com o que o coração mandar, disse, com doçura. Na praça, todos estavam vestidos de branco, crianças com coroas de flores, homens com camisas de linho, mulheres com saias longas e panos na cabeça. Mas Lia surgiu com seu vestido azul e, por um instante, o azul destoou tanto da multidão que pareceu uma chama no meio da neve. Ninguém comentou, ninguém repreendeu. Era como se, naquele dia, ninguém ousasse contrariar o silêncio daquela menina. O cortejo seguiu até a praia, com cânticos, batuques e rezas. As oferendas foram dispostas com carinho nos cestos de palha. Uma das mulheres do grupo chamou as crianças para se aproximarem, entregar flores e balançar os braços em direção ao mar. Lia ficou atrás. Não se movia, olhava o mar com olhos grandes, marejados, como se o mar estivesse chamando pelo nome que ela nunca dissera em voz alta. A avó estava conversando com uma senhora quando se deu conta da ausência. Lia olhou ao redor. Lia! O pânico veio em ondas, o coração acelerado, a respiração presa. Yolanda largou a conversa e correu para a beira da água. Nada. Lia não estava ali. Só as outras crianças, as cestas, os cantos, até que uma menina apontou. Olha lá. O vestido azul, ao longe, entre 2 pedras que formavam uma entrada estreita na maré, um pedaço de tecido azul dançava sobre a água. Não parecia afundar, mas também não se movia com o vento. Era como se estivesse sendo sustentado. A avó correu. Alguns pescadores pularam em pequenos barcos e remararam em direção às pedras. Mas quando chegaram lá, o vestido havia desaparecido. E Lia também. As buscas começaram de imediato. Vasculharam a praia, os rochedos, a mata próxima, foram até o outro lado do costão. Nada. A cada minuto, o medo crescia. E com ele, a culpa, os gritos, as orações feitas entre soluços. Yolanda caiu de joelhos diante do altar de Iemanjá, ainda enfeitado com flores frescas e velas acesas. Mãe do mar, me escuta. Traz minha menina de volta. Não leva ela não.
leva o que for meu, mas não leva o que é dela. As outras mulheres a rodearam. Ninguém sabia o que dizer. Algumas choravam, outras seguravam suas mãos. O mar continuava calmo, inexplicavelmente calmo, sem espuma, sem vento, como se estivesse em espera. Naquela noite a vila ficou em silêncio. O som dos batuques cessou. As velas continuaram acesas na praia. E ninguém dormiu direito. No rádio, desligado, o botão tremia com o vento. As portas ficaram encostadas. As orações sussurradas entre lágrimas se repetiam em várias casas ao mesmo tempo. E o mar? O mar permanecia ali, sereno, escuro, misterioso, como quem sabe o que aconteceu, mas ainda não quer contar. A manhã seguinte nasceu sem cor. O céu não clareou de verdade, como se o sol tivesse se esquecido de passar por ali. A vila acordou cansada, com olhos vermelhos, passos arrastados e palavras sussurradas, como se o silêncio ainda estivesse em luto. A casa de Dona Yolanda permanecia de portas abertas desde a noite anterior. Ninguém ousava fechá-las. Dentro, a avó estava sentada na cadeira de balanço, sem mexer as mãos, sem pentear o cabelo, com o olhar parado no vazio do corredor. Uma xícara de chá intocada esfriava sobre a mesa. O vestido azul da neta, ou o que poderia ter sido ele, não foi encontrado. Nem nas pedras, nem entre as algas, nem preso em nenhuma rede. Apenas um vazio que era ainda mais angustiante do que a certeza da perda. Pela vila, os comentários eram baixos, cheios de cautela. Uns diziam que o mar levara a menina de vez. Outros que Iemanjá a havia recolhido por algum motivo que só ela sabia. Mas havia também os que não conseguiam aceitar isso. Sentiam que havia algo estranho no ar, algo suspenso. Como se Lia estivesse perto, não visível, mas presente. Na praia, o altar da Mãe do Mar permanecia montado. As oferendas que restaram ainda estavam ali, mas algo havia mudado. As flores pareciam mais vivas. As velas não derretiam como antes. O cheiro de sal e alfazema era mais intenso, como se alguém tivesse renovado tudo durante a madrugada. Ninguém assumia, ninguém via, mas o altar estava. Cuidado. No fim da manhã, Yolanda finalmente saiu de casa. Não disse nada a ninguém. Caminhou até a praia com os pés descalços, os olhos fundos e o terço enrolado entre os dedos. Ao chegar diante do altar, ajoelhou-se. Não gritou, não chorou. Apenas fechou os olhos e encostou a testa na areia molhada. Ali ficou, por muito tempo, rezando não com palavras, mas com o corpo inteiro. Um tipo de oração que só as mães e as avós sabem fazer, aquela que rasga o silêncio por dentro e sobe como brisa quente. Enquanto isso, o tempo parecia suspenso. As ondas vinham e iam com a mesma cadência, como respiração. Nenhuma tempestade, nenhuma espuma, só um ritmo constante, quase compassado com os batimentos de quem esperava. À noite, um fato curioso aconteceu. 2 crianças da vila, irmãos pequenos, acordaram ao mesmo tempo, dizendo que haviam sonhado com a menina azul. Segundo eles, Lia estava sorrindo, sentada numa pedra, e falava com as mãos. Dizia que estava bem, que o mar era doce e que logo, logo voltaria. Os pais, assustados, não quiseram comentar com a comunidade, mas a notícia se espalhou mesmo assim, como acontecem as histórias que precisam ser contadas. No segundo dia, um barqueiro experiente, conhecido por sua rabugice, passou pela casa de Yolanda com um saco de peixes. Deixou-o pendurado no portão e foi embora sem dizer nada. No bilhete, escrito com letra torta, só dizia: "Ela vai voltar." "Eu sei." Yolanda pegou o bilhete, levou ao peito e beijou-o como se fosse resposta. Ao fim da tarde, algo mais estranho ainda. As gaivotas começaram a sobrevoar a praia em círculos, mas em total silêncio, sem gritos, sem alarde. Apenas circulavam, como se marcassem um ponto.
como se desenhassem uma espera. Ninguém conseguia explicar, mas ninguém teve coragem de afastá-las. Na terceira noite, Yolanda sonhou. Sonhou que caminhava sozinha por uma estrada de areia fina. O mar estava ao lado, calmo como um lençol, e ao longe viu uma menina correndo de costas, com cabelos soltos e vestido azul. A avó tentou chamar, mas a voz não saía. Correu, correu, e quando finalmente a alcançou, a menina se virou e sorriu. Os olhos eram de Lia, mas havia algo novo, uma luz atrás deles, algo que não vinha da terra. Ao acordar, Yolanda não chorou, apenas repetiu para si mesma, em voz baixa: ela não foi levada, ela está sendo guardada. E naquela manhã, pela primeira vez desde o desaparecimento, ela preparou chá, varreu a casa, acendeu uma vela no altar e esperou. Não esperou explicações nem visitas. Esperou como quem sabe que o tempo está fazendo seu trabalho, mesmo quando parece que tudo está parado. E o mar, naquele dia, continuou a falar. Não com ondas, mas com o jeito de não dizer nada, e ainda assim dizer tudo. O dia seguinte começou com o mesmo silêncio dos anteriores, mas havia algo diferente no ar, como uma pausa que sabe que está prestes a terminar. O vento vinha do mar com cheiro de coisa limpa, e o céu, embora nublado, tinha uma luminosidade suave, como se segurasse a claridade só por um momento a mais. Dona Yolanda acordou antes do sol, sem alarme, sem barulho. Apenas abriu os olhos e sentiu que precisava sair. Sem tomar café, sem pentear os cabelos, pegou um xale fino e caminhou em direção à praia. Os pés descalços não reclamaram da areia fria. Havia passos gravados na margem, pegadas pequenas, como de criança, mas ela não notou de imediato. Apenas seguiu em frente, olhando o horizonte como fizera todos os dias desde o desaparecimento. Foi então que viu, lá, no meio da areia, perto do altar de Iemanjá, estava Lia, sentada. Com os joelhos juntos, o vestido azul molhado colado ao corpo, os cabelos soltos cobrindo parte do rosto. Estava descalça, com os pés sujos de areia e as mãos apoiadas no chão, como quem ainda sente o mundo girar sob si. E, mesmo assim, sorria. Yolanda parou. O coração disparou como tambor de festa. Os olhos encheram-se sem aviso. Por um segundo, pensou que era sonho. Mas então ouviu um som simples, um som que jamais havia escutado da neta. Um som que não era canto, nem choro, era palavra. Lia, ao ver a avó, levantou-se devagar, caminhou em sua direção e com voz suave, pequena, ainda desconhecida, disse: ela me ouviu, foi só isso. 2 palavras e meia. Mas elas bastaram para reordenar o mundo. Yolanda caiu de joelhos, as mãos no rosto, o riso e o pranto misturados como água doce e salgada. Abraçou a menina com força, sentindo seu corpo quente, real, presente. Lia não se afastou. Encostou a cabeça no ombro da avó e ficou ali, em silêncio. Mas um silêncio novo. Um silêncio que já não pesava. Um silêncio que dizia tudo. Outras pessoas começaram a se aproximar. Primeiro uma criança. Depois uma mulher com flores nas mãos. Depois um pescador que havia parado o barco ao longe. Todos ficaram em volta, sem falar, apenas olhando. Havia algo sagrado naquele momento. Ninguém ousava interromper. Mais tarde, em casa, Lia tomou banho, trocou de roupa, mas pediu com os olhos para guardar o vestido azul. Yolanda o lavou com cuidado, pendurou no varal e viu, pela primeira vez, o pano desgastado brilhar ao sol. Era como se carregasse luz por dentro, não entendia como, mas sentia que aquele vestido não era mais só um pedaço de tecido. Era testemunha de uma conversa entre mundos. Nos dias seguintes, Lia não falou muito. Algumas palavras escapavam quando menos se esperava: água, flor, não. Mas o mais impressionante não era o que dizia com a boca. Era o que havia mudado em seu rosto.
O olhar, antes profundo e contido, agora tinha leveza, como se alguma barreira interna tivesse se dissolvido, como se a voz, mesmo tímida, não fosse mais impossível. A vila inteira se transformou, as pessoas voltaram a visitar o altar. As oferendas começaram a se multiplicar, não por superstição, mas por gratidão. Ninguém dizia abertamente, foi um milagre, mas todos, em silêncio, entendiam que algo havia acontecido, algo que não precisava ser explicado, apenas respeitado. E Lia, a menina que nunca falava, agora cantava baixinho. Toda noite de lua cheia, sentava-se de frente para o mar e entoava uma melodia que ninguém conhecia. Mas todos sentiam que era antiga, feita de água, saudade e proteção. Às vezes, a avó se sentava ao lado, em silêncio, apenas escutando. O vestido azul ainda era usado, já remendado, já curto para o corpo que crescia, mas com valor que nenhuma roupa nova poderia substituir. Era mais que um símbolo, era uma ponte entre o que Lia era e o que agora começava a ser. Uma ponte costurada com amor, silêncio e fé. O tempo passou com o ritmo tranquilo de uma canção de ninar. As semanas seguintes ao retorno de Lia foram como o mar em dia de sol, calmas por fora, mas com movimentos profundos por dentro. A menina falava pouco, mas quando falava, sua voz soava como brisa tímida, delicada, sem pressa. Não era todos os dias. Às vezes, passava horas inteiras em silêncio, mas agora aquele silêncio não causava angústia. Era silêncio bom, cheio de sentido, daqueles que acompanham uma presença viva e não a ausência. Dona Yolanda voltou a dormir em paz. Ainda acordava cedo, ainda cuidava do altar, mas seus olhos tinham outra cor. Carregavam alívio. Às vezes, lia os bilhetes que moradores deixavam discretamente na caixa de madeira perto da varanda, cartas para Iemanjá, para entes queridos, para si mesmos. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sabiam que, depois do que aconteceu com Lia, aquela casa se tornara um lugar de escuta, um espaço onde o invisível não era ignorado, onde a fé tinha corpo e cheiro de café fresco. O vestido azul, embora já gasto e pequeno, ainda era usado em dias especiais, nos dias de lua cheia principalmente. Lia saía ao entardecer, calçava sandálias velhas e caminhava até a praia. Sentava-se diante do altar e, com os olhos fechados, começava a cantar. Não eram músicas conhecidas, não havia letra, mas as melodias pareciam carregadas de coisas que só o mar entende. Lamentos, promessas, segredos de infância. As pessoas não se aproximavam, ficavam de longe, em silêncio, escutando com respeito, não por medo, mas por reverência. Era como assistir um momento sagrado, onde tudo o que existe se aquieta para ouvir o que antes era impossível. Yolanda dizia sorrindo que a menina havia voltado do mar com um pedacinho de deusa nos pulmões, e às vezes parecia mesmo. Lia carregava uma calma antiga, um tipo de sabedoria que não vinha dos livros. Compreendia os animais, sentia as mudanças do vento antes que elas chegassem. Sabia quando alguém precisava de consolo e, mesmo sem falar, era capaz de oferecer a presença certa, o gesto exato. Certo dia, uma mulher da cidade veio visitar a vila. Tinha perdido uma filha pequena. Ouviu falar de Lia, das histórias que corriam como brisa entre as casas, e quis ver com os próprios olhos. Sentou-se com a menina à beira do mar. Ficaram em silêncio. E, ao fim, a mulher chorou. Não de tristeza. Chorou como quem recebe algo que não esperava. Antes de partir, entregou um colar com pingente de concha e disse: "Obrigada por me deixar sentir a minha filha de novo." Lia apenas sorriu e tocou o colar com os dedos. Não era preciso dizer mais nada. Na última lua cheia do verão, a vila se reuniu para uma pequena homenagem. Não houve fogos, nem discursos. Apenas uma fileira de velas acesas na beira da praia
Um coro suave de vozes femininas e o som das ondas. Lia, com seu vestido azul já remendado 2 vezes, cantou mais uma vez. Yolanda, sentada atrás, chorou em silêncio, mas com os olhos sorrindo. E, naquela noite, o mar parecia cantar com ela. O som não vinha das águas. Vinha do que havia entre elas, do espaço que separa o que é dito do que é sentido. Da pausa entre as palavras, do instante antes da lágrima. Era ali que Lia cantava, e era ali que todos escutavam. A menina muda, enfim, havia encontrado a própria voz. E descobriu que, mesmo antes de falar, ela já dizia tudo.